Nos últimos dias nós temos visto notícias de cancelamentos de filmes, adiamentos de datas e etc. E isso faz com que uma informação se espalhe por aí de que a Marvel Studios parou mesmo. Vamos conversar sobre tudo que está acontecendo aqui, eu vou te atualizar sobre a situação dos filmes que nós estamos esperando e mais. Vamos falar sobre o que eu planejo para esse canal aqui nas próximas semanas. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal marveloso! Continuamos a nossa rotina de quarentena aí, vai me contando aí embaixo se você está podendo ficar em casa, evite sair de casa, lave bem as mãos, evite contato físico com outras pessoas, vamos nos manter unidos apesar de distantes, porque assim a gente supera mais rápido e melhor essa crise toda. Seguindo as notícias de cancelamento, adiamento, paralisação de filmagens de filmes, foi se espalhando notícias meio confusas sobre o que está acontecendo de fato com a Marvel e a Disney de forma geral. Tem um pouco de desinformação misturada nessa história toda, o que é comum de acontecer, eu imagino, numa situação dessas, imprecedente, não tem precedentes uma situação dessa na história. Mas eu espero esclarecer essas situações todas aqui com você e quem sabe no futuro eu possa voltar dando atualizações dessa situação toda. Muito bem, vamos falar sobre a Marvel. Na área dos quadrinhos, a produção de novos quadrinhos em si não vai ser tão afetada assim, porque a maior parte do trabalho já rola à distância, já rola remotamente. O roteirista escreve o roteiro dos quadrinhos, já manda para o editor, que manda para os artistas desenham, colorem, fazem a capa, montam a história toda e pronto. O problema acontece quando as histórias precisam chegar na mão dos leitores, eles precisam imprimir e distribuir. E para isso, de acordo com o presidente da Marvel, Dan Buckley, eles vão dar descontos para as lojas que comprarem os quadrinhos, vão comprar mais barato. Então os preços sendo mais baixos ajudam os lojistas a economizarem essa grana. Outra coisa também que vai rolar lá nos Estados Unidos é o Free Comic Book Day, que geralmente é um dia que eles liberam várias edições gratuitas de histórias em quadrinhos por várias lojas de quadrinhos e eles estenderam isso aí para um mês. Vai ser o mês de histórias em quadrinhos em vez do dia de histórias em quadrinhos, exatamente para não precisar deixar muito cheio, muito amontoado lá dentro das lojas e etc. E vale dizer também que nessa área da distribuição não tem só essa parte física, porque a Marvel também tem um serviço deles de streaming de quadrinhos online, que você pode assinar e pronto, vai ter acesso a todas as histórias conforme elas forem saindo. Então os acontecimentos que estão rolando com os super-heróis favoritos nossos não vão parar, vai continuar saindo. Mas talvez uma das coisas que mais nos interesse é a Marvel Studios, a divisão de filmes do universo cinematográfico da Marvel. Como está a Marvel Studios agora? Antes da gente entrar nisso aí, um recadinho rápido, se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever e ativar as notificações, que a gente está sempre conversando aqui sobre esses assuntos que a gente adora de quadrinhos, super-heróis, cinema, e além dessas notícias assim que eu passo, essas informações mais pontuais, também rolam vídeos explicando a história toda, o que tá rolando com determinados personagens agora. Tem uma playlist completa de vídeos assim, que são muito legais, eu adoro fazer aqueles vídeos, dão um maior trampo, o pessoal que assiste também curte bastante, então se você não conhece, recomendo que você dê um pulo lá, é uma ótima opção para maratonar e ficar por dentro de várias histórias por aí. Mas enfim, já é notícia conhecida que os filmes da Viúva Negra e dos Novos Mutantes, que apesar de não ser da Marvel Studios, é da Fox, que agora é da Disney, que também é dona da Marvel, então é mais ou menos tudo da mesma família, são personagens da mesma editora. Os dois filmes tiveram as suas datas de estreia adiada, mesmo o filme estando completamente pronto, já tá tudo certinho lá, mas mesmo assim foram adiados, porque não dava para lançar um filme no cinema se ninguém podia ir no cinema.
E esse adiamento é por tempo indefinido. Só vão colocar uma data certa quando tiverem certeza que as pessoas estão seguras. E isso pode demorar alguns meses, viu? O que leva muitos sites por aí a especularem que vão lançar esses dois filmes em formato digital direto. Afinal de contas, a Disney tem o serviço de streaming Disney Plus, e aí poderiam lançar Novos Mutantes direto lá, porque o pessoal poderia assistir de casa, e Viúva Negra também, apesar de serem filmes feitos para o pessoal consumir no cinema, que daria uma grana bem maior para o estúdio, provavelmente. Se colocarem esses filmes lançamentos direto no serviço de streaming, também vai ter mais gente assinando o serviço de streaming e também vai dar mais grana para a Disney, porque afinal de contas a pessoa assina o serviço lá do Disney Plus e é uma mensalidade. Todo mês está saindo uma grana do bolso da galera. Agora, se pagarem ingresso de cinema é uma vez só. Então pode ser uma vantagem, talvez gere até uma mudança da mentalidade dos executivos e pensarem, olha só, esse negócio de on-demand, de lançar direto no digital, dá certo mesmo. Talvez isso mude totalmente a dinâmica dos cinemas no futuro. Mas ainda não tem nada confirmado pelo estúdio em relação a esses lançamentos aí. A única coisa que sabemos é que estão adiados, pausados, sem data definida para voltar. Mas a Disney e a Marvel Studios têm produções que estão sendo feitas exclusivamente para o Disney Plus. São as produções da série Falcão e Soldado Invernal, Loki e Wanda e Visão. São as 3 séries que nesse momento estavam em desenvolvimento e precisaram ser pausadas, paradas, canceladas, sem data certa para continuarem a trabalhar nelas para finalizar e lançar finalmente. Essas produções todas foram suspendidas por pelo menos 4 semanas, mas é claro lá para o pessoal da produção que só voltariam se todo mundo estivesse seguro. Então depois dessas 4 semanas podem adiar de novo, talvez. É muito provável que adiem de novo. E a mesma coisa acontece para outros filmes que estavam em processo de produção também, como por exemplo, Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Estavam gravando, mas pausaram, inclusive o diretor estava com suspeita de estar contaminado pela Covid-19, mas aí fez o exame, deu negativo, só que mesmo assim ele decidiu se isolar, está em auto-quarentena e a produção do filme está parada indefinidamente. Enquanto outros filmes que ainda entrariam em produção, nem começaram a gravar ainda, podem ser adiados também. Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, Homem-Aranha 3 e Thor 4, Amor e Trovão. São filmes que iriam começar a gravar agora, mas e aí? Não dá para começar a gravar. Faltam informações oficiais da Disney a respeito disso, mas é quase certo que todas essas produções aí vão ter as datas adiadas. Os que iam chegar em 2020 só devem chegar em 2021, os que iam chegar em 2021 só devem chegar em 2022. E isso porque toda a parte da filmagem não tá podendo rolar. O pessoal não pode se juntar para gravar as cenas. Só que isso não significa que as partes da produção que podem acontecer remotamente não estão acontecendo. Tem sim muita coisa em desenvolvimento dentro da Marvel Studios. Essa parte onde as pessoas precisam sair para filmar, sim, tá passando por um problema gravíssimo. Muitas pessoas estão sendo demitidas, as filmagens estão sendo suspensas, mas ainda tem muitos projetos rolando em pré-produção. O que é isso? Roteiros, ideias, concepções e artes, esse tipo de coisa, de projetos como, por exemplo, Jovens Vingadores pode estar em desenvolvimento lá. Capitã Marvel, Pantera Negra são filmes que não estão na parte de filmar, mas a parte anterior a isso toda ainda está rolando nos bastidores. E também muita pós-produção também, o que é? Tudo aquilo que já foi filmado pode estar sendo editado, colocando efeitos especiais e esse tipo de coisa. E isso não é só por parte da Disney Marvel Studios. Nós temos informação, por exemplo, do James Gunn. James Gunn, que foi o responsável por criar os Guardiões da Galáxia da forma como eles são no cinema. Eu já falei isso em outros vídeos. Já existiam Guardiões da Galáxia nos quadrinhos, mas eles eram bem diferentes dos Guardiões da Galáxia que nós vimos e nos apaixonamos nos cinemas.
Agora o James Gunn está trabalhando no filme do Esquadrão Suicida para Warner/DC, e ele disse que está editando o filme do Esquadrão Suicida dentro da casa dele. A mesma coisa está acontecendo com uma série de super-heróis que se tornou bem popular também, que é The Boys. The Boys também está passando por esse processo de pós-produção, edição, finalização, através de home office. As pessoas estão nas suas casas isoladas, mas ainda assim trabalhando nesses produtos para entregar para a galera. Isso também levanta uma esperança, porque Wanda e Visão, por exemplo, é a série do Disney Plus e da Marvel Studios que supostamente teve as suas filmagens finalizadas. Existe uma possibilidade, apesar de não haver informações oficiais, de que Wanda e Visão está sendo finalizada lá nos bastidores através de home office. Então pode ser que Wanda e Visão chegue sem atraso, da mesma forma que a série What If da Marvel, que é uma série em animação. Série em animação não precisa de locação, não precisa de ator, de câmera, de equipe técnica, num lugar para fazer as cenas acontecerem. Talvez Wanda e Visão e o Arif estejam sendo finalizados em home office. E mesmo fora dessa parte de filmes e séries, tem muita gente trabalhando dentro da Marvel, Marvel Studios e Disney Plus. Tem funcionários pela internet dizendo que estão passando por constantes videochamadas, fazendo reunião o tempo todo com a galera para desenvolver os projetos, ou seja lá no que eles trabalham. E vale lembrar algumas coisas importantes. A Marvel Studios tem planos secundários. Então vamos supor que todas aquelas datas de lançamento que eles anunciaram vão ter que mudar. Eles podem substituir por outras obras que sejam mais fáceis de fazer, ou então mudar a ordem das coisas ali de qualquer forma, sem atrapalhar as histórias do universo e entregando pra gente material, coisas para a gente consumir. E outra, com os parques temáticos, os cinemas e as lojas autorizadas todas fechadas, a Disney vai ter como principal fonte de renda exatamente essas produtoras que fazem conteúdo que as pessoas podem consumir de dentro de casa. Ou seja, a Fox, a Lucasfilm, que cuida de Star Wars, a Pixar e a Marvel Studios. São essas empresas aí que vão ser a maior fonte de renda da Disney. Então, a lógica é, se a Disney não pode continuar tirando dinheiro da parte física, ela vai investir mais, arrumar uma forma de tirar mais dinheiro desse lado mais digital dela. O que nós temos que esperar agora é algum anúncio, algum pronunciamento oficial para sabermos como vai ficar a Marvel Studios depois dessa situação toda. O que é claro é que a Marvel Studios não está parada agora, não parou, a galera deve estar trabalhando mais do que nunca, até porque os executivos uma hora dessa estão preocupados. Caramba, vai ter crise, vamos perder dinheiro, como assim? Vamos arrumar uma forma de contornar essa situação. Então um cara tipo o grande cabeça grande, o Kevin Feige, que é o diretor criativo de toda a Marvel, deve estar queimando a cabeça já há alguns dias pensando em alternativas para isso tudo. E aqui no canal? Bom, aqui no canal certamente nós não paramos nem vamos parar. Até porque tem muitas histórias pra gente contar aqui, histórias épicas, como eu falei, os quadrinhos não pararam. Tem notícias rolando aí de coisas que podem surgir no cinema também, que é muito interessante conversar com você. E é para isso que eu tô aqui. Vamos nos manter companhia nesse período e passar por isso juntos. Eu te garanto, eu vou trabalhar mais do que nunca nesse período de crise aí, porque tá na hora de colocar um monte de pauta, um monte de ideia legal aí de história de vídeo, de novos projetos no ar, e esse é o momento. Então comenta aqui embaixo o que você acha que a Marvel Studios vai fazer para contornar essa situação toda. Vamos conversar a respeito disso. E muito obrigado pela sua companhia até aqui mais uma vez. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.